Você sabe a diferença entre cadeia e teia alimentar? E a diferença entre bioacumulação e biomagnificação? Se você não entende esses conceitos e quer aprender mais, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E hoje estaremos falando sobre as cadeias e as teias alimentares. Se você gostou desse tema, já vai deixando aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal, sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e nessa aula estaremos falando sobre os conceitos ligados à cadeia alimentar, tá certo? Então vamos lá. É o seguinte, gente, a cadeia alimentar é uma representação da transferência de energia que ocorre entre os seres vivos, tá certo? Então, é uma sequência representada em que um ser vivo vai servir de alimento para o próximo da cadeia. Vamos lá. Eu tenho como um exemplo aqui para vocês uma sequência que é o capim, que está representando os produtores, que nós vamos falar daqui a pouco. Vou ter o gafanhoto, que utiliza o capim como alimento, tá certo? Vou ter o sapo, que vai utilizar o gafanhoto, então, como alimento, tá certo? E tenho a serpente, que utiliza o sapo como alimento. Então, olha só, gente, aqui eu tenho uma linha representando alguns indivíduos. Essa é a representação de uma cadeia alimentar. Tranquilo? Vamos lá. Vamos entender o que são relações tróficas. Prestem atenção nesses conceitos. Olha só. Nas cadeias alimentares, gente, os seres vivos podem se enquadrar em 3 tipos de relações. Olha só, eu vou ter os produtores, que são os indivíduos responsáveis, então, pela síntese da matéria orgânica, não é verdade? Falamos disso aí nas aulas anteriores aí, hein? Então, se você não assistiu, acessa aí a playlist de ecologia, combinado? Vamos lá. Nós vamos ter os consumidores e vamos ter os decompositores. Pode ficar tranquilinho que eu vou estar explicando cada um deles para vocês. Combinado? Vamos lá. Bem, o nível trófico, gente, quando eu me refiro ao nível trófico, eu estou me referindo ao nível alimentar de cada organismo que faz parte ali daquela cadeia alimentar, tá certo? Então, é a posição que cada um desses seres vivos vão ocupar na própria cadeia alimentar. Olha só, eu vou classificá-los como primeiro nível trófico, os produtores. Tranquilo? O segundo nível trófico, eu vou ter os consumidores primários, tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os hábitos alimentares deles e vamos ver qual a classificação. Tranquilo? Olha só, no terceiro nível trófico eu tenho os consumidores secundários. Tranquilo? E assim sucessivamente. Então, à medida que vai aumentando, eu tenho os produtores primeiro. Os produtores, gente, serão sempre o primeiro nível trófico. Não confundam consumidores primários com primeiro nível trófico. Combinado? Vamos lá. Olha só, os produtores, gente, são os organismos que têm a capacidade de utilizar, então, aí o CO2 como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Nós vimos isso na aula de fotossíntese e quimiossíntese, que está lá em metabolismo energético. Vou deixar aqui o link para vocês serem redirecionados para essa aula, caso vocês ainda não tenham assistido. Combinado? Vamos lá. Então, os organismos podem ser autótrofos de 2 maneiras, que nós já vimos, realizando a fotossíntese, que é o quê? A energia luminosa vai ser utilizada, então, para que ocorra a conversão do CO2 em matéria orgânica. Tranquilo?
E nós temos a quimiossíntese, em que vão acontecer, então, processos de oxidação que vão fazer com que seja gerado energia, tá certo? Para que haja a conversão, então, do CO2 em matéria orgânica. Gente, se você não entender, deixa aí nos comentários, tá? Comenta aí que eu vou estar respondendo todos vocês, tirando todas as suas dúvidas, tranquilo? Bem, pessoal, como exemplos de produtores, eu tenho as algas verdes, as árvores, cianobactérias aí, algas pardas, bromélias, algas unicelulares. Então, olha aí quantos exemplos para vocês de seres que conseguem sintetizar o próprio alimento. Tranquilo? Vamos lá. Vamos entrar então nos consumidores, tá certo? Nós temos como classificá-los de diferentes formas. Os consumidores primários, gente, eles vão obter alimento diretamente dos produtores. Calma que daqui a pouco eu vou explicar mais deles para vocês. Os consumidores de segunda ordem, certo? Obtêm alimento dos consumidores de primeira ordem. Ou seja, os consumidores primários são utilizados como alimento para os consumidores secundários. Beleza? Os consumidores de terceira ordem ou terciários vão obter o alimento, então, que eles precisam dos consumidores de segunda ordem. E assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos lá. Bem, olha só, eu posso classificar de acordo com os hábitos alimentares cada um desses consumidores. Então, os que obtêm alimentos apenas de plantas, nós classificamos eles como fitófagos ou herbívoros. Tranquilo? Vamos lá. Os carnívoros, gente, são aqueles que obtêm alimentos apenas de animais. Nós vamos ter aí os carnívoros presentes aí nos consumidores secundários, terciários, quaternários, tá certo? Depois eu vou estar explicando para vocês. Vamos lá. E vamos ter também os onívoros, gente, que vai utilizar tanto as plantas quanto os animais como fonte de alimento. Tranquilo? Beleza! Agora nós temos, gente, os decompositores. Esses decompositores, gente, eles são heterótrofos, tá certo? Pelo amor de Deus, gente, não confunda fungo com planta. Tranquilo? Então, gente, dentro desses decompositores, nós vamos ter aí bactérias e fungos. E eles vão obter o alimento deles através de cadáver, de coisas em decomposição, tá? Restos orgânicos de plantas, de animais, tá certo? E lembrem-se, gente, são heterótrofos. Beleza? Vamos lá. São super importantes também, não podia deixar passar essa, né? Para a reciclagem da matéria. Eles vão devolver, então, ali os íons, né? Para a terra, para que as plantas possam absorver e entrar novamente na cadeia alimentar. Tranquilo? Vamos lá. Detritívoro, gente. Olha só, gente, não confundam decompositores com detritívoros. São diferentes, tá certo? Olha só, os animais que obtêm alimento de cadáveres e restos orgânicos são chamados de detritívoros. Mas eu não estou me referindo a bactérias e fungos. Eu estou me referindo, por exemplo, urubus, minhocas, tá? Minhoca come, tá, gente? Matéria orgânica. É mesmo, é? Ei, gente, vamos lá. Tranquilo? Até aqui tá tranquilo, né? Olha só, gente, vou colocar aqui o esquema de uma cadeia alimentar, começando da fonte de energia. Nós vamos levar em consideração a fotossíntese, tá? Por isso eu vou ter aqui no início a luz, certo? Que vai transmitir, então, energia luminosa para essa planta, tá certo? Essa planta vai absorver, vai sintetizar matéria orgânica e ela vai ser utilizada como fonte de alimento pelo gafanhoto. O gafanhoto será utilizado como fonte de alimento pelo sapo. E o sapo será utilizado como fonte de alimento pela serpente. Agora, gente, todos
todos esses daí serão utilizados como fonte de alimento para os decompositores, que são as bactérias e os fungos. E quando as bactérias morrer, Daniel, como é que faz? Eles também vão ser utilizados como alimento por eles mesmos, tá? Por outras bactérias, pelos fungos, e também vão entrar nesse ciclo. Tranquilo? Vamos lá. Bem, pessoal, fluxo de energia. Nós temos que entender que nós temos uma cadeia onde a base são os produtores, os que produzem o próprio alimento. Então, vamos pensar da seguinte forma. A quantidade de energia vai ser essa setinha para cima e o fluxo de energia vai ser essa setinha que vai da esquerda para a direita. Prestem atenção, gente. Na planta, nós vamos ter aí no número 1 a maior quantidade de energia. Mas vocês lembram que nós falamos na aula passada, onde nós tratamos de respiração celular, que as plantas também precisam de energia para sobreviver? Então, olha só, gente, esse número 2 que está aparecendo aí agora vai estar se referindo à quantidade de energia que essa planta está utilizando. E o restante mais escurinho, que está sendo representado aí pelo número 3, certo? É a energia que ainda tem nessa árvore, beleza? No próximo aí, no 4, gente, nós vamos ter então o consumo de energia, certo? Ocorrido por esse ser aí que está aí, esse cervo aí, né? Esse veado aí se alimentando. Então percebam, gente, que ele consumiu uma determinada quantidade de energia, tá certo? Mas que ele gastou dessa energia. Tranquilo? Aí ele teve mais gasto de energia, nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Então já aproveita e se inscreve aí no canal, combinado? Porque nas próximas aulas nós vamos estar falando de produtividade primária líquida, produtividade primária bruta, isso aí gosta muito de cair, Enem, fica ligado. Vamos lá. Então, ele reteu uma quantidade de energia que ficou nele ali. Então veio a onça, né? E a onça atacou, houve perda de energia e ela consumiu uma determinada, perdoem-me, quase quebrei a língua. Então, ela veio e pegou esse veado, utilizou ele como alimento e ela consumiu uma parte de energia que sobrou. Tá vendo aí o 9? Aí ela também tem gasto de energia, olha aí. E o que restou de energia para ela, tá aí ó, no 11. Ok? Então, percebam, gente, que o fluxo de energia, agora vem uma frase que é bom vocês anotarem, tá? À medida que aumenta o nível trófico, reduz a quantidade de energia transferida. Beleza? Então, é inverso. Inversamente proporcional. Enquanto eu aumento o nível trófico, produtor, maior quantidade. Consumidor primário já reduziu. Consumidor secundário reduziu ainda mais. Consumidor terciário reduziu mais ainda. Tá certo? Então, ó, eu vou aumentando o nível trófico e a energia vai reduzindo, afunilando, como se fosse uma pirâmide. Beleza? Vamos lá então, gente. Seguinte, teia alimentar. Tem pessoas que conseguem, gente, pelo amor de Deus, confundir cadeia com teia alimentar. Presta atenção nesse conceito aqui, gente. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas. Então é tudo ao mesmo tempo que você vai ver, tá certo? E dentro de uma teia alimentar, eu posso criar várias cadeias alimentares. Percebam nessa imagem aqui, gente, olha só. Eu tenho aqui vários indivíduos. Lá na base eu tenho as plantas, ou seja, são os produtores. Na próxima etapa eu tenho vários indivíduos. Posso considerar eles como consumidores, então, primários, não posso? Eles estão no segundo nível trófico, tá certo? Depois eu tenho mais animais, vai subindo.
tá certo? Percebam, gente, eu peguei dois exemplos aqui para vocês. Olha só, nesse exemplo 1 eu tenho a planta, o rato e o gavião. Olha só, o gavião ele vai ocupar o terceiro nível trófico. Então percebam, gente, eu tenho a planta, eu tenho o rato e tenho o gavião. Tá vendo que ele está no terceiro nível trófico? No primeiro eu tenho os produtores, no segundo o consumidor primário, que é o rato, e no terceiro nível trófico eu tenho o consumidor secundário, que é o gavião. Beleza? Vamos lá. Agora eu trouxe outro exemplo também. Olha só. Agora eu mudei um pouquinho aí o esquema. Eu tenho a planta, o caramujo, o pássaro e o gavião. Então, nesse caso, gente, o gavião vai ocupar o quarto nível trófico. Gente, eu estou criando estudo dentro dessa teia. Tem como eu criar vários aqui, tá certo? Percebam, gente. Então, ó, eu tenho a planta, o caramujo. O caramujo vai servir de alimento aí para esse pássaro. E o pássaro vai servir de alimento para o gavião. Então, o gavião, nesse caso, ocupa o quarto nível trófico. Belezinha? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tenho outra representação para vocês. Prestem atenção. Eu tenho aqui os produtores no primeiro nível trófico, os consumidores primários no segundo nível trófico, os consumidores secundários no terceiro, os consumidores terciários no quarto nível trófico e os consumidores quaternários no quinto nível trófico. Então, percebam, gente, no primeiro nível trófico eu tenho os produtores, que são aí os indivíduos capazes de produzir o próprio alimento. Tranquilo? No segundo nível trófico eu tenho os herbívoros, que utilizam então os produtores como alimento, tá certo? No terceiro nível trófico, eu tenho os carnívoros primários, que utilizam os herbívoros como alimento. Beleza? No quarto nível trófico, eu tenho os carnívoros secundários, que utilizam os carnívoros primários como alimento. Tá certo? E no quinto nível trófico, eu tenho os carnívoros terciários, que utilizam aí os carnívoros secundários como alimento, tá certo? Então, olha só que ele utiliza vários aí, tá tranquilo? Qualquer dúvida já sabe, né? Comentário. Vamos lá. Gente, pirâmides ecológicas. Essas pirâmides aqui, tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade com elas. Então, prestem atenção. É o seguinte, gente. Nós temos a pirâmide de números, tá certo? Ela vai, então, representar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, tá certo? Agora, gente, ela não leva em consideração o tamanho ou a biomassa. Se você não sabe o que é biomassa, calma, fica aí assistindo essa aula até o fim, que eu vou te ensinar também sobre uma pirâmide de biomassa. Você vai sair daqui entendendo tudo, combinado? Vamos lá. Então, olha só esse exemplo, tá? tá. Desculpem o mico. Vamos lá. Essas pirâmides, né, de números, elas podem ser diretas ou indiretas. Bem, pessoal, observem esse exemplo. Eu tenho os produtores e os consumidores acima. Nessa pirâmide eu vou representar de acordo com a quantidade de cada um. Então eu tenho 5.000 plantas de capim que servem de alimento para 700 gafanhotos, que servem de alimento para 30 sapos. Então percebam, gente, que essa quantidade está interferindo no tamanho de cada uma dessas etapas dessa pirâmide. Então essa pirâmide ela é direta. Beleza? Vamos lá. Agora, gente, eu tenho outro exemplo para vocês. Olha só, nessa representação aqui, gente, eu tenho uma árvore que serve de alimento para lagartas, né? E essas lagartas servem de alimento para pássaros. Então, percebam o seguinte, olha só.
eu vou ter, então, uma árvore que serve de alimento para 700 lagartas, que servem de alimento para 20 pássaros. Beleza? Então percebam, gente, que nessa representação nós não temos uma pirâmide, né? A base dela é bem fininha. Por quê? Porque eu levo em consideração não é o tamanho, não é a biomassa, e sim a quantidade de indivíduos. Belezinha? Olha só. Prestem atenção, gente. Se os produtores forem de grande tamanho, uma árvore, que é o exemplo que eu dei anterior, e os herbívoros pequenos, a base da pirâmide será estreita. E o gráfico não apresentará forma de pirâmide. Então, observem aí. Peguei aquele mesmo exemplo e aumentei. Tranquilo? Olha, então, uma árvore só. E, na verdade, essa representação aí também está completamente fora de escala, né? Se fosse para representar só um aí, se for para a gente levar em consideração, assim, né, a representação gráfica correta, seria completamente diferente. Só um risquinho aí embaixo, não é verdade? Vamos lá. Gente, prestem atenção aqui. Pirâmide de biomassa. Gente, o que é biomassa? Vou explicar. É a quantidade de substância viva, peso seco, tá? Que vai ser passado para o próximo nível trófico. Como assim? Gente, então eu vou dar exemplo para vocês de uma girafa, tá certo? A girafa, ela consome as folhas da acácia. Ela não come a madeira da acácia, tá certo? Ela come as folhas. Então, qual seria a biomassa da acácia? Seria o peso seco das folhas utilizado pela girafa. Entenderam? Beleza? Beleza, então. Vamos lá. Então, prestem atenção nesse exemplo. Ela pode ser direta ou inversa. Olha que doideira. Vou explicar para vocês, porque essa inversa, gente, ela gosta de cair em prova de vestibular, viu? Fica ligado. Olha só, eu tenho aí uma pirâmide direta em que eu tenho os produtores, os herbívoros, que são os consumidores primários, que estão no segundo nível trófico. Olha quanta coisa. E eu tenho a terceira etapa da pirâmide, que nós temos os carnívoros sendo representados aí. Então, eu tenho uma pirâmide direta, tá certo? Quantidade de biomassa. A quantidade de biomassa é muito maior nos produtores, certo? Do que nos herbívoros. E os carnívoros vão comer o quê dos herbívoros? A carne. Então, o que é que eu tenho que levar em consideração como biomassa? O peso da carne utilizado. Entenderam? Então, olha aí o que é biomassa, o peso seco da substância viva. Beleza! Agora, gente, vamos entender essa pirâmide de biomassa inversa. Presta atenção nisso aqui, gente. Eu vou ter o zooplâncton em cima e o fitoplâncton embaixo. Mas, o fitoplâncton é a base, não é? Da cadeia. São os produtores. Fito não é planta? Então, mas, gente, olha só que interessante nesse caso aqui. Nós temos que levar em consideração para a gente criar essa pirâmide aqui, o potencial biótico que nós falamos nas aulas anteriores. Se você não assistiu, vou deixar um link aqui te redirecionar, tá? O potencial biótico do fitoplâncton e a taxa de reprodução dele, porque são muito maiores. Realmente o zooplâncton é uma quantidade maior e utiliza o fitoplâncton como alimento, tá certo? Só que a biomassa para sustentar o zooplâncton, digamos aí que ela é reproduzida muito mais rápida do que ela é consumida. Então nós teremos a pirâmide inversa. Se você tem alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários. Combinado? Vamos lá. E nós temos, gente, a pirâmide de energia. Pelo amor de Deus, gente, não confunde pirâmide de energia com pirâmide de número, não, tá?
A pirâmide de energia, gente, olha aí, só tem uma coisa para contar para vocês. Ela é sempre direta. Não existe pirâmide de energia invertida, tá certo? Então não vai inventar de colocar numa prova que a pirâmide de energia ela pode ser representada de outra forma, não. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, uma pirâmide de energia. Eu tenho na base os produtores, tá certo? Energia de 14.900 quilocalorias. Eu tenho no nível 2, no nível dos consumidores, então, primários aí, 1.190 quilocalorias. E eu tenho no nível dos consumidores, então, secundários, 8,3 quilocalorias. Tá? Espero não ter invertido aí os degraus. É produtores, consumidores primários, depois secundários, tá? Se eu tiver invertido, vocês me perdoam, tá? Vamos lá. Gente, isso daqui também é outra coisa que gosta de cair em prova, viu? Bioacumulação ou biomagnificação? É tudo igual? Não sei. E aí? Vamos entender cada um deles e vamos comparar. Vamos ver se isso é igual, tá? Porque tem gente que confunde isso aí. Gente, esses processos são processos pelo qual substâncias, tá, são absorvidas pelos organismos, tá certo? Ela pode ocorrer de forma direta quando for assimilada a partir do meio ambiente onde aquele ser vivo está inserido. Então, solo, sedimento, águas. Água, né? Hoje o trem tá feio. Vamos lá. Sou mineiro, viu, gente? Por isso o trem aqui, tá? Vamos lá. Ou pode ocorrer de forma indireta, tá certo? Na forma indireta, gente, são assimilados pela ingestão, tá certo? Os alimentos contêm as substâncias, o ser vivo vai lá e se alimenta dele. Beleza? Frequentemente ocorrem de forma simultânea. Tá? Os dois ao mesmo tempo. Principalmente onde, gente? Ambientes aquáticos. Tá? Vou explicar. Primeiro nós vamos falar da biomagnificação, que essa aqui é campeã para cair em questão de prova. Tá? Olha só, nós chamamos também de magnificação trófica. Tá certo? Prestem atenção, gente. A biomagnificação ela vai acontecer quando há o acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro. Então, o nível trófico anterior ele tem menor concentração dessa substância. Tranquilo? Vamos lá. Assim, quem está no topo, os predadores vão ter maiores concentrações. Olha esse exemplo que eu dei aqui. Nós vamos ter alguns crustáceos aí que são utilizados de alimento para os peixes, né? E os peixes são utilizados como alimento para essa foca. E a foca é utilizada de alimento para o urso. Então percebam, gente, essa partezinha aí laranja significa o quê? O nível de contaminação desses indivíduos. Tá certo? Então percebam que no início, praticamente nada. No segundo começou a aumentar. No terceiro já tem mais. No quarto a quantidade está extrema. Por quê, gente? O peixe ele não vai comer só um camarão. Concorda comigo? Ele vai ter que se alimentar ali de vários, né? A foca não vai comer só um peixe, não é verdade? Então ela vai comer vários peixes, então vai acumular ali no organismo dela, tá? E o urso, né, não vai comer só uma foca. Então, a cada nível trófico aumenta, tá, a quantidade de substâncias em cada ser vivo. Minha mão tá ficando transparente, né? Vamos lá. Bioacumulação, gente, é diferente de biomagnificação. Prestem atenção. Nós podemos chamar também de bioconcentração. Tá certo? Ocorre em apenas um nível trófico, gente. Olha aí a primeira diferença, gente. Bioacumulação de biomagnificação. Essa aí é só em um nível trófico. No outro, vai ocorrendo e aumentando de acordo com os níveis. Tá certo?
Olha só, representa o aumento da concentração de uma substância nos tecidos e órgãos dos seres vivos, dos organismos, que estão presentes naquele mesmo nível trófico, tá? Olha só, são absorvidas concentrações mais elevadas do que a que está no ambiente, tá certo? Olha só, aqui eu tenho peixes, certo? Com o passar do tempo, esses peixes eles vão crescendo e tá vendo que o nível de contaminação também está crescendo junto com eles? Então, isso é bioconcentração ou bioacumulação, diferente de magnificação trófica. Vamos lá. Então, vamos comparar os dois. Olha só, biomagnificação ocorre entre os diferentes níveis da cadeia alimentar, não é verdade? Agora, a bioacumulação ocorre dentro de um mesmo organismo, em um mesmo nível trófico, tá certo? Olha só, a diferença entre os dois. Bioacumulação, nós vamos ter em cima os peixinhos crescendo e aumentando a concentração, e no de baixo nós temos os níveis de contaminação passando de um nível trófico para o outro. Finalmente você entendeu isso, hein? Tantos anos para chegar aqui na aula do professor Daniel e entender isso hoje. Olha que legal. Então já aproveita e se inscreve aí no canal. Combinado? Vamos lá. Olha só, gente. Prestem atenção nesses dados. Para que esses dois processos ocorram, gente, as substâncias devem ser lipossolúveis. Que é isso? Vamos lá. Que podem ser dissolvidas em gorduras. E dessa forma, gente, ele vai se fixar lá nos tecidos dos organismos. Beleza? Olha só, essas substâncias, gente, não são biodegradáveis. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. São compostos, gente, que eles têm compostos orgânicos inseridos neles. Então, eles vão se decompor mais facilmente, tá certo? E esses não são desses, tá certo? Esses não são desses. Gostaram de trocadilho? Não! Vamos lá. Ou não são metabolizados pelo organismo do indivíduo. Tranquilo? Se ele não é metabolizado, ele não vai entrar ali nos processos metabólicos dele. Então, não vai ser muito menos eliminado, né? Então, a taxa de absorção e armazenamento, gente, vai ser maior que a taxa de excreção, tá? DDT. Eu queria falar desse carinha para vocês. Gente, o que é isso, tá? Esse carinha aí já deu problema, gente, até lá nas Ilhas de Bornéu. Eu vou estar fazendo uma aula aqui contando para vocês essa história. Calma aí, tá? Vou estar contando isso para vocês. Mas prestem atenção no que é, né? O diclorodifenil tricloroetano. Dá quase um quebra-língua. Olha só. É um dos inseticidas, gente, mais baratos que existem, tá? Só que esse inseticida, gente, ele foi proibido. E o uso dele ficou bem restrito em alguns locais onde eles não foram totalmente proibidos, tá? Esse DDT, tá? Ele começou a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial para eliminar insetos e combater doenças. Como o que, professor? Malária, por exemplo, tá certo? Olha só, era usado também por fazendeiros para controlar pestes, tá? Lá na fazenda do cara. Só que olha só, gente, já começa por aí. Esse cara demora para sair do ambiente, para se degradar, de 4 a 30 anos. Então esse carinha persiste ali no ambiente, tá certo? Que mais, professor? Olha só, o principal problema do DDT é a sua ação indiscriminada. Ele não tá nem aí. Se é planta, se é bicho, tudo vai, entendeu? Olha só como é que é isso. Ele atinge tanto as pragas quanto a fauna e a flora da área onde ele é jogado. Então todo mundo vai levar prejuízo, tá certo? Vamos lá. Ele também, gente, ele se infiltra na água e contamina os mananciais. Então ele vai contaminar a água também.
Olha aí, gente, bio o quê? Deixa aí nos comentários se você sabe qual bio que é esse aí, tá certo? Combinado? Vamos lá. E ele vai interromper o equilíbrio natural aí no meio ambiente. Prestem atenção. Esse carinha, gente, ele é metabolizado pelos organismos, só que ele é excretado muito lentamente, muito menos do que os nutrientes, tá? Que vão ser transferidos ali para o próximo nível trófico, tá certo? Então, gente, os organismos do topo das cadeias alimentares, eles vão apresentar uma quantidade mais de 1 milhão de vezes maior do que a quantidade que vai ser encontrada, por exemplo, na água do mar, tá certo? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, já deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, combinado? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!